Com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por estarmos aqui, né, nesse culto abençoado dessa noite. Deus já tem falado aos nossos corações e eu fico feliz, né? Porque Ele já falou ao meu coração e acredito que falou ao seu também, né? Já confirmou a palavra. Quero aproveitar você que está de pé para você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler aqui Juízes, capítulo 6 e o versículo 11. Eu fiquei feliz quando o presbítero Wesley, ele fez menção de Êxodo, capítulo 3, né? Ali é uma confirmação, né, da palavra de Deus, como a irmã Dionise disse, né? Deus, ele faz do jeito que ele quer, né? Não do jeito que nós queremos. É ele que está no controle de tudo. Amém? Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Os irmãos que encontraram, diga amém. Amém. Diz a palavra de Deus. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como que se fosse um só homem. Glória a Deus, podeis vos assentar em nome de Jesus. Eu quero trazer um tema diante dessa leitura que nós acabamos de fazer, o seguinte tema: nem tudo está perdido, Deus está no controle. Nem tudo está perdido, Deus está no controle. E quando eu leio essa palavra, eu dou uma viajada lá no livro de Gênesis, o livro do começo, ali no capítulo 1 e 2, aonde Deus, ele fez todas as coisas. E tudo quanto o Senhor, ele fez, ele mesmo deu testemunho daquilo que ele fez. Tudo que ele fez foi bom. Tudo que o Senhor fez foi perfeito e agradável aos teus olhos. Ali ele criou Adão e Eva, deixaram eles no paraíso, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se agradava daquilo. E ali no capítulo de número 3, aleluia, de Gênesis, o Deus Todo-Poderoso, ele veio se decepcionar com o ser humano,
pela queda de Adão, pela queda de Eva, a desobediência, eles foram ludibriados pela serpente. E ali, meus amados irmãos, eles reconheceram que estava nu. Ali, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele podia desistir da raça humana, colocar um fim em tudo ali. Mas se você olhar um pouquinho mais adiante, o povo, ele começa a se corromper. No capítulo de número 5, 6, a genealogia humana, o povo, o gênero humano começa a se corromper diante de Deus. E Deus, até então, ali tendo misericórdia do povo. De repente, quando Deus olha, ele vê Noé diante de uma geração pecaminosa, diante de uma geração pecadora. E Deus investe em Noé, porque Deus se agradou de Noé. Aleluia. Deus sempre tem uma carta na manga. Deus sempre vai usar alguém para abençoar o teu povo. E ali, meus amados irmãos, Deus investe em Noé, o pregoeiro da justiça. Ele prega, ele anuncia, aleluia, mas o povo não dá ouvido. E ali a família de Noé, 8 pessoas, entram na arca com um par de animais ali. E ali, meus amados irmãos, começa outra história, aleluia, na vida do povo de Israel. Mas se você for um pouquinho mais adiante, o povo começa a querer construir uma torre, a Torre de Babel. E Deus, ele desce na terra. E quando vê o povo construindo uma torre que iria chegar até o topo, aleluia, para que talvez quando viesse outro dilúvio, eles poderiam escapar do dilúvio. E Deus vai ali e destrói aquela torre de Babel, meus amados irmãos. E ali Deus vai sempre trabalhando em prol do teu povo. Aí chega, aleluia, no capítulo 11, o povo idólatra, o povo que adorava o Deus Sol e o Deus Lua. E ali, meus amados irmãos, Deus, ele investe no capítulo 12 em Abraão. Ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão. Então os irmãos entendem, Deus trabalhando em prol do ser humano na época. E ali Abraão, irmãos, sabe, o pai das nações, um homem de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. Agora, aleluia, Abraão morre, aí vem Isaac. Isaac dá continuidade naquilo que Abraão havia começado, aleluia. E ali, meus amados irmãos, Isaac morre, aí vem quem? Vem Jacó. E Jacó, meus amados irmãos, Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque Jacó era trapaceiro. O Jacó, aleluia, ele foi fugido de seu irmão Esaú. E ali Deus trabalha na vida de Jacó também, porque Deus tem um compromisso com o teu povo. Deus havia feito uma aliança com o teu povo e ele não desiste do teu povo. Glórias a Deus. Aleluia. E ali Jacó, ele tem os 12 patriarcas. Diante dos 12 patriarcas, ali José foi o que mais se destacou, meus amados irmãos. José, ele é vendido como escravo, é jogado numa cisterna,
é vendido como escravo, mas tudo isso planos de Deus. Que muitas das vezes o sofrimento não é para te tirar da presença de Deus, é Deus trabalhando em teu favor, muitas das vezes através do sofrimento, e nós não entendemos isso. E José ali, meus irmãos, sofrendo, gemendo, aleluia, foi parar no cárcere, do cárcere saiu para ser o segundo depois de Faraó, era José. José, ele foi nomeado governador do Egito. Glórias ao nome de Jesus. E José, governador do Egito, e de repente vem a crise, vem a fome, 70 almas descem para o Egito, e ali, meus amados irmãos, José no comando, porque tudo que José fazia, Faraó assinava embaixo, e ali o povo de Israel, ele foi crescendo, ele foi se multiplicando na terra do Egito, e isso, irmãos, preocupava Faraó, porque o povo de Deus sempre foi um povo abençoado, o povo de Deus sempre foi um povo diferenciado. Era para você glorificar nessa hora, mas tudo bem, o povo de Deus sempre vai estar por cima e não por baixo. Glórias a Deus, aleluia. E ali, meus amados irmãos, começa a perseguição em cima do povo de Israel. E eles ficaram ali durante 430 anos sendo escravizados, sofrendo, gemendo. E aonde o presbítero Wesley leu, eles oraram, eles clamaram, e o clamor chegou diante das narinas de Deus. Oh, aleluia! Aí é onde Deus envia Moisés. José morre. O outro faraó não conhecia José, não conhecia o povo. José morreu, mas Deus sempre no controle, sempre no comando. E é glorioso, né? Quando o Senhor está no comando, a gente fica mais seguro. Ele no comando, porque Ele dirige muito bem. Oh, glórias! Aleluia! Quando você pega um motorista ruim de volante, você fica preocupado, né? Você fica assustado. Mas o nosso Deus não. Quando está nas mãos dele, glórias a Deus, você pode ficar seguro, você pode dormir, pode dormir, porque quando os discípulos estavam com Jesus no barco, aleluia, Jesus ele estava ali como que dormindo, mas só que ele estava no barco, se ele estiver no barco, meu irmão, aleluia, glórias a Deus. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos Deus trabalhando. Aí Moisés, ele cresce, Satanás querendo acabar com tudo. Satanás querendo estragar os projetos de Deus. Porque Satanás, ele sempre vai querer estragar os projetos de Deus nas nossas vidas. Aí ele diz para as parteiras, eu estou correndo aqui, irmãos, por causa do tempo. Aí ele diz para as parteiras, ó, todos os machos que nascer, mate, dizima ele, não deixa nascer. Mas diz a palavra de Deus que as parteiras, elas temeram ao Senhor, e assim, meus amados irmãos, elas não fez assim. Aí, joga no rio. Aí, pegaram Moisés, outras crianças também, mas Deus no controle do povo de Israel. Ei! Deus está no controle da sua vida,
da tua casa, da sua família. Descanse em paz, meu irmão. Ele não perdeu o controle. Glórias ao nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, Moisés é jogado lá no rio. Aí, de repente, as donzelas estavam lá se banhando. De repente, um cesto chega ali, elas vê Moisés, que bonitinho, e a irmã de Moisés de longe olhando. De repente ela aparece e Moisés voltou para onde, Moisés? Para a casa dele, irmãos, ali. Só que ficou ali no palácio. Ali, meus irmãos, quem cuidou dele foi a irmã, foi a própria mãe. Olha que Deus maravilhoso, né? Moisés foi cuidado com todas as popas, tudo do bom e do melhor, irmão. No palácio é tudo de bom e do melhor. Mas Deus trabalhando, e Moisés cresce, irmãos. Glórias a Deus. Aí Deus vai lá, chama Moisés. Moisés vai lá com mão forte e poderosa, na graça e na unção de Deus, resgata o povo do Egito. Tira o povo do Egito com mão forte e vão caminhando pelo deserto, vão indo, e Faraó em seu encalço chega no Mar Vermelho. Deus realiza o milagre, o Mar Vermelho ele se abre e o povo passa seco, e Deus trabalhando em prol do teu povo. E ali, meus amados, eu não vou me ater a isso. Muitos milagres, água da rocha, maná vindo do céu, provisão de Deus para o povo. A Bíblia diz que a roupa não envelhecia e o sapato também não envelhecia, não crescia no pé, irmão. Deus trabalhando. E ali, Moisés subia um monte, mas tinha um sucessor, Josué. Josué não podia subir no monte, mas ele ficava ao pé do monte, pastor. Ficava esperando Josué. Moisés ia na tenda orar, Josué ficava na porta da tenda. Glórias a Deus. O que eu vejo aqui? Josué querendo aprender, irmãos. Alamande Carabassúria, oh aleluia, Deus já estava lapidando Josué, oh aleluia, para suceder Moisés. E meus amados, diz-nos a Bíblia que Moisés, ele sobe no monte Tabor, acho que é isso, né? Eu estou ficando meio já idoso, irmãos. Se eu errar aqui, os irmãos me corrijam. E ali, de repente, Moisés morre. Moisés morreu. E aí, Deus deu um jeitinho ali de deixar Moisés ali, enterrar por ali mesmo, ninguém ficou sabendo. Aí, de repente, Deus desce e chega para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, pega esse povo e introduz esse povo na terra prometida. Glórias a Deus. E Josué, ele faz o que Deus ordena. Ele vai diante do povo, atravessa o Rio Jordão, começa a ir conquistando a cidade. Nos diz a palavra de Deus que Josué, ele conquista 31 cidades. Ele vai conquistando cidade. Só que chegou lá na frente, Josué, ele morre. Só que introduziu o povo na terra prometida. Dividiu as tribos e Josué morre. E agora? Acabou. Não tem mais Moisés, não tem mais Josué, acabou. E Deus, irmãos, ele é sábio. Deus é poderoso. Deus não permitiu que Josué conquistasse todas aquelas pessoas que estavam ali, os jebuseus, que se leu, os heveus, tudo com eus lá,
né? Deus não permitiu para ficar alguns lá, para quê? Para trabalhar em cima do povo, irmãos. Glórias a Deus. Porque, meus irmãos, você quer ver crente buscar a Deus? É mediante a luta. É mediante a prova, quando começa a apertar o cinto, como começa a ficar estreito, nós começamos a buscar a presença do Senhor, começamos a orar, a consagrar mais, ou aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos, irmãos, que a resposta nossa, ela vem de Deus, a resposta da igreja, ela vem de Deus. Se você chegou aqui, e você quer resposta da parte de Deus, você chegou no lugar certo. Existe resposta de Deus para a sua vida, para a tua casa, para a tua família. Você não chegou aqui de balde. Você chegou aqui porque Deus te trouxe. Ele te conduziu até esta casa paterna, até esta casa real, essa casa que é chamada casa de oração. E meus amados irmãos, aqui você pode ver, meus queridos, aí o povo, eles começam a pelejar. Aí vai lá, expulsa os que ficou lá, alguns, e o tempo não nos permite, mas eles começaram a fazer concessões com os inimigos de Deus. Começaram a fazer concessões, aliança, acordo, receber propina daquele povo que Deus tinha dito, não é para ficar nenhum, é para matar todos, é para dizimar todos, porque eles hão de contaminar o povo de Deus. Aí eles fazem concessão, faz aliança com aquele povo. E o povo começou a crescer de novo. Começou a se multiplicar de novo. Aí é onde começa, aleluia, glória a Deus, a perseguição. Deus enviou um anjo para exortar o povo, porque Deus sempre usa alguém, viu? Deus sempre usa alguém para nos advertir. Então ele usa um anjo, vai lá, fala com o povo, e a Bíblia nos diz, eu vou ler, irmãos, eu vou ler, capítulo 2 de Juízes. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca mais, nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isso, pelo que também eu, diz o Senhor aqui, ó, eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Versículo 4, e sucedeu que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Deus exortando o povo, Deus falando com o povo chorou. Depois desse acontecimento, o povo começou a fazer tudo o que era de errado. Aí começa a primeira servidão, a servidão de israelitas sobre Cusã-Risataim. Aleluia. Aí eles começaram a servir os inimigos que eles pouparam, os inimigos que eles fizeram concessões. Aleluia. E ali eles foram perecendo, foram gemendo. Depois, meus amados irmãos, Deus, ele levanta
Otiniel para livrar o povo. O primeiro juiz a livrar o povo. Ele levanta Otiniel. E Otiniel, irmãos, ele vai com a braveza, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele toma alguém, ele levanta com braveza, com destemor, com força. Porque tudo que nós faz na obra de Deus não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então aqui, nós vemos aqui, meus amados irmãos, o primeiro juiz livrando a Israel, dando vitória para Israel. Otiniel livra-os. Por quê que Otiniel livra? Agora ouve aqui, irmãos, versículo 9 do capítulo 3. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou Otiniel. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Deus levantou Otiniel para livrar o povo, irmãos. Aí Deus deu vitória para o povo. Aleluia. Eu quero ver aqui Otiniel, 40 anos de paz. Depois que Otiniel chegou, livrou o povo, 40 anos, pastor. Tranquilo, sem guerra, sem inimigo. Glórias a Deus. Por isso, só que, meus amados irmãos, o povo começou de novo a pecar deliberadamente, meu irmão. Começou a falhar deliberadamente. Aqui Deus podia fazer assim, falar, vamos acabar com isso daí logo, vai? Vamos, abrir mão do povo, porque esse povo é de dura serviço. Mas, aleluia, como eu disse, Deus sempre tem uma carta na manga para estar abençoando o teu povo, para trabalhar em prol do teu povo. Aleluia, glórias a Deus. Nem tudo está perdido. Deus está no controle. E aqui, meus amados irmãos, o povo começa também a perecer novamente. Aí Deus levanta Eude. Aí Eude livra o povo. Aí Deus dá vitória para o povo. Aí aqui, nós vemos aqui que Deus deu repouso para o povo de novo, 80 anos, irmã Dionísio, de sossego. Sem guerra, sem luta, sem peleja, 80 anos. E aqui o povo está ali. Foi liberto da escravidão do povo que estava ao redor. Mas, mais lá na frente, 80 anos se passou. Porém, os filhos de Israel, capítulo 4, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Novamente, irmãos. Aí Deus levantou quem? Débora e Baraque, irmãos. Aleluia. Aí Débora e Baraque vai lá e dá livramento para Israel novamente, e Deus abençoando o povo novamente. Glórias ao nome. Que Deus milagroso, miraculoso é esse que nós servimos, irmãos. Aleluia. Ele é poderoso para te dar graça, para te dar força, para te dar ânimo, para te levantar novamente. Você chegou aqui triste, desanimado, cabisbaixo, sem direção, sem perspectiva de vida, mas Ele te levanta nesta noite para você marchar, para você pelejar novamente, porque Ele não quer ver você parado. Ele quer ver você prosseguindo na caminhada. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então eu tenho algo de Deus para te dizer nesta noite. Ainda há esperança para a tua vida. Ainda que a tristeza venha, ainda que o desânimo venha, ainda há esperança. Nem tudo está perdido. Eu vou correr, meu irmão, as horas passam muito rápido. Aleluia. E aqui, irmãos, Deus usou Eudes para livrar. Aí chega em Gideão.
o povo mais uma vez falhou, mais uma vez pecou. E Deus levanta os midianitas para oprimir o povo. E ali eles ficaram 7 anos, irmãos, conhecem a história, 7 anos na mão dos midianitas. E ali eles foram perecendo, foram perdendo as forças novamente. Mas a Bíblia diz assim, aleluia, versículo 6 do capítulo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou um anjo, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, quando eu vos tirei da terra do Egito, eu não vou ler, irmãos, lê depois em casa, e tal, e fiz, e beleza, falou com o povo, o profeta de Deus, porque o profeta de Deus, irmãos, ele não teme cara feia. Quando é profeta de Deus, ele não tem medo de bigode. Profeta de Deus fala aquilo que Deus mandar falar. É que nem Micaías. Foram 400 profeta que falou, vai. 400, né? 450. Profeta falou, vai lá, Acabe, sobe. Aí profeta Micaías falou, vai, se você for, você não volta. Aí levou um soco no queixo, né, o profeta, porque profeta, ele apanha, profeta que fala a verdade, ele muitas das vezes é maltratado. Você lembra de Jonas? Jeremias, profeta da verdade, profeta chorão, até mesmo a sua família se levantou contra ele. Ei, fica tranquilo, profeta de Deus, Deus é na sua vida, e Deus levanta o profeta. E logo em seguida, o anjo fala com Gideão. Foi a palavra que nós lemos, irmãos. Deus chega para Gideão. Gideão está triste, irmãos, malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar para malhar trigo, e sim, meus amados, pisar uva. Mas ele estava ali para salvar dos midianitas. Gideão era um missionário. Gideão, ele era um varão valoroso. Gideão, ele tinha a chamada de Deus na sua vida, glórias a Deus. E Deus vai lá, chama Gideão. Gideão, vai nessa tua força, Gideão, que o Senhor é contigo, Gideão. E Gideão diz para Deus: ah, meu Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, o que é feito do povo? O povo está nas mãos dos inimigos. E assim, meus irmãos, Deus, ele revestiu Gideão, deu graça para Gideão, e Gideão, ele era só um anônimo. Gideão, ele era o menor na casa do pai. Deus vai usar os menores aqui nesta noite. Deus vai usar o menor aqui nesta noite. Alamande carabachai, oh aleluia. Ele vai começar em mim. Cadê os menores nesta noite que Deus quer usar? Cadê? Cadê os menores que Deus quer usar nesta noite? Aleluia. Porque Deus não está atrás de grandão, não. Deus está atrás daqueles que querem compromisso com a tua palavra, porque grandão está cheio aí. Deus chama os pequenos. Deus chama aquele que está na brecha, e Gideão estava na brecha. Glória a Deus. E Deus deu vitória para Israel mais uma vez, por intermédio de Gideão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Eu quero pedir para a irmã Débora cantar esse louvor, e nós já vamos encerrar, irmãos. Nós vamos encerrar em nome de Jesus. Louva aí, e você adora o nome do Senhor, meu irmão. Deus te chamou. Deus, ele te dá vitória. Aleluia.
Nem tudo está perdido. Deus está no controle. Se você crê que Deus está no controle da sua vida, aleluia, então comece a adorar Ele, irmão. Deus, Ele pode te dar vitória hoje ainda, acerca daquilo que você está pedindo. Essa opressão, ela pode acabar hoje. Aleluia, glórias a Deus. Adore o nome do Senhor nesta noite, porque Ele está na casa nesta noite. Aleluia, ela vai louvar. Se você sentir, irmãos, se você sentir no teu coração de vir aqui para frente, venha. E nós vamos orar por você. Nós vamos orar, os presbíteros, o pastor João Geraldo, ele vai orar por você. Se você sentir, venha. Venha, venha, porque Deus, Ele te dá vitória nesta noite. Oh, glórias. Aleluia. Chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha. Os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo de Gideão, eu vou marcar a tua história. Aleluia. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei Se você sentir, vitória. não tenha vergonha não. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém é momento que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. Deixa o inimigo te segurar não. Venha. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora os ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem! Deus te glória. E então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Aleluia. Glória a Deus. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, esse serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher entre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque a buzina, não tente entender. O trabalho de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória,
Glórias a Deus. Ainda dá tempo, irmão. Venha rapidinho. Nós não podemos passar muito. Já passou 5 minutos. Se tem alguém ainda que está aí preso aí, venha rapidamente. O presbítero Wellington vai estar ungindo esses irmãos que estão aqui na frente. Eles vieram porque eles creem que Deus vai fazer uma virada em vossas vidas. Eu vou orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, mediante a Tua palavra que fora pregada, Pai, nesta noite, Senhor amado, os Teus filhos, ó Pai, atendeu o apelo, Senhor, nesta noite, de vir aqui receber a oração da igreja. Pai, conceda vitória, como o Senhor deu vitória para o povo de Israel, para Gideão. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, os Teus filhos, os Teus servos, a Tua igreja. Pai, dá graça, dá força, dá ânimo, Pai, para caminhar um pouco mais diante, ó Pai, da Sua presença. Pai da glória, Pai de poder, Senhor, que haja renovo nesta noite, que haja, Pai, transformação nesta noite, mediante, ó Pai, a Tua palavra, mediante a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, toma nas Tuas mãos, seca a Tua amada igreja, sepa, Pai, com todos quantos vieram nesta noite para Te adorar, Pai, irão sair daqui cantando o hino da vitória, e Satanás, Pai amado, já está envergonhado nesta noite, pela vitória da igreja, pela vitória do Teu povo. Pai, é o que nós Te pedimos nesta noite, certos da vitória sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja militante, noiva do Cordeiro, que irá morar no céu. Oh Pai, obrigado, Pai, obrigado Jesus, continua conosco, nos dando graça e nos dando a vitória. Assim nós agradecemos em nome de Jesus.